Olá pessoal, vamos dar continuidade, nosso assunto sobre replicação do DNA. E nessa videoaula, mais especificamente, a gente vai abordar com um pouco mais de detalhe como que é o mecanismo geral proposto pela DNA polimerase. Pessoal, então vamos lá, A reação fundamental dessas enzimas é adicionar os nucleotídeos de DNA que vão parear de maneira correta ali com a fita molde que está sendo replicada, ok? Vamos prestar bastante atenção aqui nessa primeira figurinha aqui, que olha, onde eu tenho aqui do meu lado esquerdo, eu tenho a fita molde de DNA, que vai ser utilizada como molde para a síntese de uma nova fita, ok? Essa fita que está sendo sintetizada aqui, beleza? Então, o que a DNA polimerase ela faz? Imagine aqui comigo que, olha, que inicialmente eu tenho aqui já alguns nucleotídeos que já estão aqui adicionados, beleza? Interessante a gente destacar que a DNA polimerase ela não consegue sintetizar, promover o processo de replicação se ela não tiver aqui inicialmente um nucleotídeo já adicionado, beleza? Então eu preciso de um nucleotídeo aqui que a gente vai chamar de iniciador, para que a DNA polimerase ela consiga adicionar sucessivamente os outros nucleotídeos que vão formar os pares aqui com essa fita molde, ok? Então, como é que esse processo acontece? A gente vai ver depois, na próxima aula, como é que é adicionado esses nucleotídeos iniciais aqui, tá? A gente vai primeiro aqui tentar entender o mecanismo geral, a reação fundamental da DNA polimerase, beleza? Então, olha aqui, a gente primeiro aqui precisa lembrar da estrutura de um nucleotídeo. O nucleotídeo ele é formado por uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato, beleza? A base nitrogenada ela vai parear com a fita molde aqui, que olha, imagina que eu tenho aqui uma adenina, uma guanina. A essa base nitrogenada eu tenho aqui a pentose, certo? No caso do DNA eu tenho a desoxirribose, aqui representada nesses quadradinhos azuis. E nesse quadradinho azul aqui, que olha, na desoxirribose, eu tenho o grupamento fosfato. Ok? Lembram lá da última aula? O grupamento fosfato ele fica ligado no nucleotídeo no carbono 5', beleza? E o nucleotídeo vizinho no DNA, ele se liga ao carbono 3' daquela desoxirribose. Ok? Então, como é que é o esqueleto formado aqui no DNA? Eu tenho aqui um grupamento fosfato e uma ribose, um grupamento fosfato e uma ribose. É aqui que promove aquele esqueleto do DNA, onde as bases nitrogenadas elas se comunicam com a fita vizinha por interações de hidrogênio. Okay? Então vamos lá, como é que acontece a adição de um nucleotídeo promovido pela DNA polimerase? Olha aqui, prestem bastante atenção comigo aqui. Imagine que eu tenho aqui inicialmente, olha, deixa eu limpar essa bagunça aqui para ficar fácil de entender. Eu tenho aqui nessa região aqui, vamos pegar aqui esse nucleotídeo aqui de guanina, ok? Então esse nucleotídeo ele tem aqui a guanina, a desoxirribose e o grupamento fosfato aqui no carbono 5', ok? O que eu tenho aqui que, olha, nesse nucleotídeo aqui, eu tenho uma hidroxila localizada aqui no carbono 3' livre, certo? Então aqui é onde acontece a adição de um novo nucleotídeo promovido pela DNA polimerase. E olha aqui o novo nucleotídeo aqui. É um nucleotídeo monofosfato? Não é um nucleotídeo monofosfato que vai ser utilizado como substrato, gente. Olha aqui, o próximo nucleotídeo que vai ser adicionado é o seguinte. Na fita molde eu tenho aqui a adenina, certo? Então eu preciso de algum nucleotídeo que seja específico para parear com a adenina, que é a timina. Beleza? Então, o substrato para a DNA polimerase aqui vai ser um nucleotídeo trifosfato de timina. Ou seja, eu tenho aqui que, olha, 3 fosfatos ligados aqui, uma desoxirribose e uma timina, certo? Esse aqui que vai ser o substrato da DNA polimerase. Beleza? O que ela vai promover? Ela vai adicionar esse nucleotídeo aqui com base nessa hidroxila aqui, que olha, que está livre no nucleotídeo vizinho, certo? Então, essa adição aqui que vai acontecer. Eu vou adicionar um nucleotídeo trifosfato a essa região aqui do DNA. Essa hidroxila aqui, pessoal, ela vai promover um ataque nucleofílico. O que é um ataque nucleofílico? Eu tenho elétrons aqui que, olha, que vão adicionar, vão promover um ataque ao núcleo do grupamento fosfato.
certo? Lembra? Núcleo carga positiva, elétron carga negativa. Então, um atrai o outro, certo? Então, aqui, que olha, essa hidroxila 3' aqui, ela vai se ligar a esse primeiro grupamento fosfato aqui desse nucleotídeo trifosfato, ok? Então, com essa ligação aqui, formando, né, essa ligação aqui, eu tenho um rompimento desses dois grupamentos fosfato aqui, certo? Então, ocorre a liberação desse grupamento duplo de grupamentos fosfato aqui, que eu chamo de pirofosfato, tá? E com essa adição aqui, eu tive a formação, então, de um novo nucleotídeo que foi adicionado, que olha aqui, ele aqui, ó. Estão vendo? Com essa nova adição aqui, novamente ficou aqui, olha, a hidroxila 3' livre, onde eu tenho sucessivas adições dos próximos nucleotídeos. Beleza? Acho que nessa figura aqui está mais fácil da gente entender. Novamente, eu quero que ninguém saia daqui sem entender essa reação fundamental de ataque das enzimas polimerásicas, ok? Então aqui, olha, novamente nessa figura aqui, para ficar bem claro para todo mundo como é que acontece esse processo de replicação. Então aqui, olha, imagine comigo aqui em azul, aqui, olha, em azul clarinho, eu tenho a DNA polimerase, certo? A enzima DNA polimerase. Essa enzima vai ter no seu sítio ativo alguns cofatores aqui, olha, como o magnésio. Para que serve esse magnésio, Ricardo? Ele tem carga positiva, certo? Então essa carga positiva aqui, ela vai servir simplesmente para estabilizar as cargas negativas dos grupamentos fosfato do meu nucleotídeo trifosfato, que vai servir como substrato, ok? Então imagine aqui que, olha, eu tenho aqui a fita molde, ok? Então essa fita molde aqui, que, olha, vamos ficar bem atento a essa figura aqui para ficar fácil da gente entender. Essa fita molde, ela já vai ter aqui que, olha, um nucleotídeo que vai ser utilizado para acontecer a reação inicial. Então aqui, que, olha, eu tenho aqui, não importem comigo agora qual base que vai tá participando, não, tá? Uma base qualquer aqui. Então eu já tenho aqui que, olha, um nucleotídeo nessa fita molde e um nucleotídeo aqui, olha, na fita que está sendo sintetizada, certo? Então aqui a base nitrogenada, o grupamento hidroxila livre aqui no carbono 3', ok? Então a reação vai acontecer aqui, que, olha, com essa hidroxila aqui, certo? Aqui ela está desprotonada, tá? Essa hidroxila aqui, que, olha, que já está desprotonada, que vai promover um ataque nucleofílico nesse grupamento fosfato aqui, que, olha, imagine comigo aqui que, olha, que esse nucleotídeo trifosfato aqui está lá no sítio ativo da enzima. Ele é meu substrato, tá? Independente de qual nucleotídeo que está aqui, que, olha, essa DNA polimerase, ela vai estabilizar as cargas dos grupamentos fosfato. E aqui ela vai, como se fosse, ela vai segurar aquele trinucleotídeo ali para o ataque dessa hidroxila de um nucleotídeo que já está presente naquela fita de DNA que está sendo sintetizada, ok? Então olha aqui comigo, olha, o DNA, ele recém-sintetizado, ele vai ter essa hidroxila livre, ela vai promover o ataque nesse grupamento fosfato aqui, ok? Então essa hidroxila é a hidroxila 3'. Ela vai atacar o grupo amendo-fosfato que está localizado nesse carbono aqui do nucleotídeo que é utilizado como substrato, que é o carbono 5', ok? Então aqui, com esse processo aqui, com esse ataque nucleofílico aqui, eu vou ter a liberação desses dois grupamentos fosfato aqui, que, olha, ele vai estar sendo liberado aqui, que, olha, o pirofosfato, e eu tenho a formação da ligação nucleotídica gerada, né, catalisada pela DNA polimerase. Então olha aqui comigo aqui, deixa eu limpar novamente aqui para a gente entender de maneira bem clara esse processo aqui, essa reação. Então aqui, que, olha, eu tinha aqui inicialmente esse nucleotídeo que não estava pareado com nada, certo? Ele não tinha, ele que foi sido utilizado como âncora para a adição de um novo nucleotídeo. Então aqui, que, olha, ele, após a reação da polimerase, ele vai formar essa ligação aqui, que, ó, a ligação fosfodiéster, a ligação nucleotídica. Beleza? Ficou claro? Então, nesse processo aqui, que, olha, a gente tem sempre esse sentido aqui, que, olha, de síntese, sempre seguindo o sentido 5' para o 3', ok? Então, aqui, que, olha, eu tenho aqui o nucleotídeo que foi adicionado, ele foi aqui, que, olha, o carbono 5' está aqui, certo? E agora uma nova reação vai ser utilizada, onde essa hidroxila aqui vai ser utilizada como âncora para vir aqui, que, olha, um novo nucleotídeo aqui e ser adicionado.
Beleza? Ficou claro? Qualquer dúvida vocês podem mandar para mim lá no fórum de dúvidas que a gente tenta explicar novamente. Tá ok? De algum outro jeito. Então aqui ficou resumido esse processo aqui de síntese. Não precisem ficar preocupados com esse mecanismo. Eu quero que vocês entendam o básico do que está acontecendo aqui, tá? Não precisem ficar presos, né, com os detalhes dessas reações. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que para que a reação possa acontecer, eu preciso de um nucleotídeo trifosfato. Esse nucleotídeo trifosfato ele vai ser utilizado como substrato e ele vai se ligar a uma hidroxila 3' de um nucleotídeo que já foi adicionado. Certo? Então aqui, que olha, esse nucleotídeo aqui, ele vai promover um ataque nucleofílico ao primeiro grupamento fosfato, daquele nucleotídeo trifosfato. Quando acontece esse ataque aqui, a gente tem liberação desses outros dois fosfatos aqui, que olha, eles saem do sítio ativo da enzima, e a gente tem a formação da ligação nucleotídica, né, da ligação fosfodiéster, que foi formada aqui, ó, certo? Então acontece a partir dessa reação o alongamento dessa nova fita de DNA. A DNA polimerase vai adicionando novos nucleotídeos utilizando essa fita molde de DNA, beleza? Ah, Ricardo, como é que essa replicação ela consegue ter aquele alto grau de fidelidade? Como é que eu consigo ter aquele pareamento correto de adenina com timina e guanina com citosina? Como é que isso acontece? Olha que legal, olha que interessante. Durante a polimerização, a diferenciação entre esses nucleotídeos corretos e incorretos, elas dependem da ligação de hidrogênio que é formada entre essas bases nitrogenadas. E olha que legal aqui, pessoal. No sítio ativo dessa enzima, da DNA polimerase, a gente tem aqui geometrias que vão ser complementares entre esses pares de bases nitrogenadas. Como assim, Ricardo? Significa aqui que, olha, imagina que eu tenho o sítio ativo da DNA polimerase, e nesse sítio ativo a gente tem aqui uma possibilidade onde, quando eu tenho aqui na fita molde uma guanina, somente a citosina que consegue encaixar daquela maneira, certo? Se eu tiver lá na fita molde uma adenina, somente a timina que consegue alcançar aquele sítio ativo, certo? Ou seja, eu tenho uma geometria ali que foi planejada justamente para a gente ter esse pareamento complementar, adenina com timina, guanina com citosina. De modo que, lembrando novamente, a guanina e citosina vão ter aqui, que olha, a formação de 3 pontes de hidrogênio, e a adenina com timina, 2 pontes de hidrogênio, ok? Então, essas pontes de hidrogênio, elas só acontecem quando a gente tem esse pareamento específico. Se eu, por exemplo, trocasse, no lugar de timina aqui, colocasse uma citosina, essa geometria aqui, que olha, do sítio ativo, não permitiria essa interação de hidrogênio, essas pontes de hidrogênio. Então, ao chegar ali aquela base nitrogenada errada, ela não consegue ficar ali presa no sítio ativo para que a reação possa acontecer. Então ela sai do sítio de modo que a base correta se pareia ali para poder formar aquela ligação fosfodiéster. Ficou claro? Ou seja, aquela especificidade ali ela é dependente de uma geometria comum desses pares de base, adenina com timina, guanina com citosina. Ok? Ficou claro, né? E é interessante a gente destacar também que apesar dessa geometria complementar, pode ser que algum determinado nucleotídeo incorreto seja capaz de se ligar, formar aqui uma ligação nucleotídica, ok? E a gente vai ver que essas bases incorretas, elas podem ser rejeitadas por um mecanismo de correção para evitar esses erros, né, que esses erros acontecem, certo? Então a gente vai ver como é que esse processo de correção acontece. Beleza? Então aqui nesse slide aqui a gente vai ver como é que acontece esse primeiro mecanismo de conferir como que se um erro está acontecendo ou não. Okay? Então, além dessa atividade polimerásica, as DNA polimerases elas também podem atuar como exonuclease. O que é isso? Suponhamos que foi adicionado um nucleotídeo errado aqui. Que, olha, aqui, vamos pegar aqui a polimerase, ela pareou erradamente uma citosina com timina. Certo? Então aqui, olha, eu tenho a fita molde, essa azulzinha aqui, e eu tenho aqui a fita que está sendo sintetizada, essa meio que em vermelho aqui. Então vamos supor que a DNA polimerase aconteceu um erro ali, e no lugar de ela adicionar adenina aqui, que olha,
ela colocou uma citosina no lugar. Certo? Isso pode acontecer, apesar de ser raro. Mas vamos supor que aconteceu esse exemplo aqui, esse pareamento aqui, que pode acontecer apesar de ser raro. Certo? Então aqui, olha, adicionou uma citosina. O que a polimerase vai fazer? Ela própria vai consertar aquele erro dela. O que ela vai fazer? Que, olha, a DNA polimerase ela vai promover um reposicionamento aqui, ela vai promover uma dobra na sua estrutura. Olha aqui, tá vendo aqui comigo que ela estava meio que em pezinho aqui e de repente ela formou uma dobra aqui, tá vendo? Nessa região aqui. Então ela mudou o seu sítio ativo de ligação, ok? Então ela vai promover aqui agora uma outra para um outro sítio ativo dessa DNA polimerase que tem uma atividade de exonuclease. O que é uma ''atividade exonuclease''? É a retirada de um determinado nucleotídeo, ok? Lembram comigo que a síntese do DNA é no sentido 5', 3'? Essa primeira atividade aqui ela vai ter o sentido contrário. É como se eu estivesse adicionando os nucleotídeos. Foi adicionado um errado? Ela vai lá e corta ele no sentido contrário. Ou seja, no sentido 3', 5'. Certo? Então ela vai promover uma dobra aqui. E essa atividade, olha aqui, vamos olhar aqui, ó, nesse balãozinho aqui comigo, ó. Ela vai hidrolisar aquele nucleotídeo mal pareado. Ou seja, ela vai retirar aquele nucleotídeo que ela mesma adicionou de maneira errada. Ou seja, ela mesma está corrigindo o erro que ela promoveu. Ok? Depois de corrigido esse erro, deixa eu limpar aqui. Essa terminação aqui 3', ela vai se reposicionar novamente, ou seja, a DNA polimerase ela tinha dado aquela invertida no seu sítio ativo, ela volta novamente para a sua posição normal. E aqui, a polimerase, essa mesma enzima, ela vai incorporar o nucleotídeo correto. Ok? Ou seja, a DNA polimerase ela vai promover a síntese da nova cadeia de DNA e ela mesma vai promover aqui a correção de alguns erros eventuais. Ok? Então, se ela por acaso adicionou um nucleotídeo errado, ela tem mecanismos de contornar esse erro. Ela retira pela sua atividade exonuclease, novamente adiciona o nucleotídeo correto. Olha aqui que olha, a adenina, né, o nucleotídeo de adenina foi adicionado aqui, corrigindo o seu próprio erro. Beleza? Pessoal, a gente vai ficar por aqui com essa etapa da nossa sequência de videoaulas. Na próxima videoaula a gente vai continuar falando do alongamento e principalmente focando naquela síntese da fita descontínua. Ou seja, como que a gente consegue sintetizar o DNA 5', 3', a partir daquela forquilha de replicação na síntese descontínua, aqueles fragmentos de Okazaki que a gente viu na aula anterior. Beleza? Fico aguardando então vocês na nossa próxima videoaula.